5h02 em Brasília, o retorno dos ministros ao plenário, segunda parte da sessão ao vivo direto do plenário. Vamos tentar. Chama a julgamento da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, o RE 599362, com repercussão geral, sendo requerente a União, ou recorrente, perdão, e recorrido à Uniway Cooperativa de Profissionais Liberais Limitada. Nós temos 3 sustentações orais, uma sustentação oral pela recorrente, União, e 2 amicus curiae. No caso, a Organização das Cooperativas Brasileiras e também a Federação Brasileira das Cooperativas dos Anestesiologistas. Então, ministro relator... Presidente, pela honra, pois não. Como a matéria é afim, muito Sim. embora o recurso do ministro Toffoli seja mais amplo do que o meu, Sim. o meu a minha tese é basicamente a possibilidade dessa revogação das leis pela medida provisória. Eu acho que ele poderia fazer o relatório, eu faço o relatório. Pois não. E julgo os dois recursos com repercussão geral. Pois não. Não é? Eu havia entendido que seria... que nós julgaríamos primeiro do ministro Dias Toffoli, mas é bom porque os amici curiae, que são os mesmos, né? Eles falarão, então, de uma vez só pelos 2 casos. Então, eu apregou também o RE 598085, que vem do Rio de Janeiro, que tem também como recorrente a União, e recorrido Unimed de Barra Mansa, Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares. Então, Vossas Excelências, os relatores, farão os relatórios, depois nós ouviremos os advogados, em seguida os votos. Então, o ministro Toffoli está com a palavra. Senhor presidente, faço então um resumo. RE interposto com fundamento na letra A do inciso 3 do 102, contra acordo do TRF da 2ª Região. Vou fazer leitura só da cabeça da emenda. Emenda tributário, mandado de segurança, cooperativa de trabalho, MP número 2158/35/2001, leis número 9.715/1998 e 9.718/1998. Não incidência do PIS sobre os atos cooperativos. Lei número 5.764/71, artigo 7º. Pois bem, opostos embargos de declaração não foram providos. No apelo extremo, a União alega que o acordo recorrido teria contrariado os artigos 146.3, a linha C, e 239 da Constituição Federal, sob o argumento de que a MP 2158/33 seria posterior à emenda constitucional 2098, não lhe sendo aplicável, portanto, o entendimento firmado pelo STF no recurso extraordinário 357.950 e no RE 346.084, relatores Marco Aurélio e Omar Galvão, respectivamente, no sentido da impossibilidade de lei ordinária mudar o conceito de faturamento antes da alteração constitucional. Sustenta que, embora a COFINS tire o seu fundamento de validade diretamente do inciso 1 do 195 da Constituição, a contribuição para o Programa de Integração Social, PIS, é prevista em outros artigos constitucionais, encontrando tal contribuição fundamento de validade diretamente no 239 da Carta, não sendo possível aplicar ao caso, pura e simplesmente, a jurisprudência relativa à COFINS, cuja previsão é genérica, inciso 1, a linha B do mencionado 195. Aduz que a lei complementar prevista na linha C do 146, até o momento, não foi editada e que referida norma tem, consequentemente, eficácia limitada. Após discorrer com apoio de doutrina sobre a eficácia limitada, aduz que a norma do 146.3c constitui uma orientação, um programa a ser implementado pelo legislador ordinário, o qual só se consumará com a edição da lei complementar, que venha a definir o que é o ato cooperativo. Assim sendo, segundo entende, até lá as cooperativas devem se submeter ao regime fiscal dispensado à generalidade das pessoas jurídicas de direito privado. Ademais, sustenta não haver afronta ao princípio da isonomia na MP 1858,
pois o artigo 15 da referida medida provisória, ao prever exclusões da base de cálculo do PIS/PASEP relativas às sociedades cooperativas, já estaria dando tratamento isonômico para a generalidade das cooperativas, além de um adequado tratamento ao ato cooperativo, com destaque para as cooperativas rurais. Argumenta que a norma do 146.3c da Carta não determina um tratamento tributário diferenciado às cooperativas, mas sim adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado por essas sociedades. Por fim, alega que o 79 da 5.764/71 não foi recepcionado com status de lei complementar e que atos com natureza de ato cooperativo foram objeto de disposições específicas da MP 2158/2001, última edição da MP 1858/10, com observância do Programa Constitucional, devendo, pois, essa medida provisória ser aplicada como forma de concretização do adequado tratamento tributário conferido ao ato cooperativo. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual em 21 de outubro de 2010. Cabe lembrar que a questão envolvendo a revogação do artigo 6º da Lei Complementar 70/91, que previa a isenção da COFINS, perpetrada pela MP número 1858/2010, é objeto de julgamento do RE 598.085, cuja repercussão geral foi reconhecida em 2 de agosto de 2009. Este é o feito que está sendo julgado agora também, com ajuda da relatoria do ministro Luiz Fux. Eu dou por feito o relatório, senhor presidente. Pois não. Ministro Fux, com a palavra. Presidente, eu vou agregar ao relatório apenas que aqui no caso concreto, o recorrente União, recorrido Unimed, todos esses argumentos são repisados, aludem à não incidência da COFINS, aludem que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assentou a não incidência da COFINS em relação às cooperativas, mas a tese central aqui é uma tese, digamos assim, mais formal do que a tese substancial do ministro Dias Toffoli. Aqui, a tese que recebeu a chancela da repercussão geral é a seguinte: COFINS cooperativa, revogação pela MP 1859 da isenção concedida pela Lei Complementar 70/91, Lei 5764/9718, alegação de ofensa ao artigo 195, parágrafo 4 da Constituição Federal. Saber se são válidas as alterações introduzidas na medida provisória 158, no que revogou a isenção da COFINS e do PIS concedida às sociedades cooperativas. Então, aqui é uma ótica mais formal sobre o aspecto da legitimidade da revogação da isenção por medida provisória, que acaba também gerando, se não for possível, os atos cooperativos ficam fora. E o caso do ministro Dias Toffoli é o PIS, e onde ele enfrenta, a tese lá é mais central sobre se esses atos cooperativos sofrem ou não a incidência dessas duas contribuições. Então, a gênese dos argumentos é exatamente a mesma, e Vossa Excelência está dando a palavra às partes, elas esclarecerão mais alguns aspectos. Agradeço a concisão de ambos os relatores, e eu pretendo dar a palavra aos advogados na seguinte ordem. Em primeiro lugar, pela recorrente à União, falará o doutor Fabrício da Soler. Em seguida, também, pela recorrente à União, a doutora Cláudia Aparecida de Souza Trindade. Na sequência, pela recorrida, Unimed de Barra Mansa, Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares, o doutor José Cláudio Ribeiro de Oliveira. Depois, então, falarão os Amit Curie. Em primeiro lugar, falará o doutor João Caetano Mussi Filho, pela Organização das Cooperativas Brasileiras, e depois falará, por último, o doutor Guilherme Kruger, pela Cooperativa dos Anestesiologistas. Então, convido a fazer uso da palavra o doutor Fabrício da Soler, Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhora vice-procuradora, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, prezados advogados e procuradores. Qual o debate posto para o Supremo Tribunal Federal nesse assunto das cooperativas? Saber se, à luz do artigo 146.3c, que é aquele que diz que cabe à lei complementar dispor sobre o adequado tratamento tributário dos atos cooperativos, saber se, à luz desse dispositivo constitucional e à luz da legislação que rege as cooperativas,
e que rege a tributação do PIS e da COFINS, se tais tributos são devidos por essas sociedades, obviamente, quando praticam os atos cooperativos. Ou dito de outra forma, de uma forma mais simples, se a Constituição lhes asseguraria às cooperativas uma espécie de imunidade a essas contribuições no que praticassem, obviamente, os atos cooperativos. E, por fim, ainda penso, a questão da conceituação do ato cooperativo será posta também para apreciação de vossas excelências. O que o acórdão recorrido disse, os ministros relatores, suas excelências, já mencionaram, mas apenas para reforçar a ideia que é defendida também pelos contribuintes, de que os atos cooperativos não gerariam receita ou faturamento para as cooperativas. Consequentemente, não haveria fatos geradores do PIS e da COFINS. E fazem essa afirmação, essa sustentação, basicamente, com fundamento no parágrafo único do artigo 79 da Lei 5764 de 71. Esse dispositivo é extremamente relevante para a compreensão do que está sendo debatido. Diz o parágrafo único: o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Por que a Fazenda Nacional, senhores ministros, senhor presidente, entende que as cooperativas devem sim pagar o PIS e a COFINS? São 5 razões que nós elencamos para tanto. A primeira delas, porque o Supremo Tribunal Federal já disse que os atos cooperativos são sim passíveis de tributação e que o adequado tratamento tributário não equivale a tratamento privilegiado. Isso foi dito no RE 141800 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Moreira Alves. Também disse que a lei complementar exigida pela Constituição nunca foi editada, a DI 429. Vejam, senhores ministros, se o Supremo entendeu que esses atos, os atos cooperativos, são passíveis de tributação, são tributáveis, está em confronto com quanto decidido no acórdão recorrido, que disse que, em decorrência do parágrafo único do artigo 79, não há que se falar em incidência tributária. Seria uma hipótese de não incidência ou de isenção, como queiram. Então, esse é o primeiro argumento, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Segundo argumento, o parágrafo único do artigo 79 não tem, essa é uma afirmação nossa da Fazenda Nacional, não tem o alcance pretendido pelo acórdão recorrido e pelos recorrentes. Qual seja, o de ser uma norma vigente que consagra uma hipótese de não incidência tributária ou de isenção, como eu disse, para quaisquer tributos, diga-se de passagem, a se validar o entendimento do acórdão recorrido. Nós não temos essa mesma compreensão, obviamente. Primeiro, como eu fiz a leitura do dispositivo e vossas excelências puderam perceber, não há uma menção sequer à matéria tributária nesse parágrafo único do artigo 79. Mas vamos supor que ela tenha essa extensão pretendida pelo acórdão recorrido. Se essa interpretação estivesse correta, o dispositivo ele não teria sido recepcionado pela Carta de 88, pois esta diz claramente nesse artigo 146, 3C, que os atos cooperativos são tributáveis. Então, nós teríamos o confronto entre uma norma que diz que os atos cooperativos não são tributáveis, a lei, lá de 71, e uma norma constitucional dizendo o oposto, dizendo que os atos cooperativos são tributáveis, tanto é que merecem um adequado tratamento tributário. Do contrário, insisto, seria uma norma de imunidade, caso se interprete de forma diversa. Mas vamos adiante, vamos supor que tudo isso esteja errado, que se trata, sim, de uma norma tributária e que foi recepcionada pela Ordem Constitucional de 88. Nesse caso, senhores ministros,
temos que reconhecer que se aplicaria à hipótese o parágrafo 1º do artigo 41 do ADCT. Por quê? Porque esse dispositivo diz que os benefícios setoriais, e ninguém haverá de dizer que o cooperativismo não é um setor, deverão, pré-existentes à Constituição, deverão ser confirmados em até 2 anos da promulgação da Constituição. Foi o que o plenário desta Egrégia Corte decidiu quando analisou o fim da vigência do crédito-prêmio do IPI em 5 de outubro de 1990. Decidiu que, como se tratava de um benefício setorial e que não fora confirmado dentro de 2 anos, estava ele extinto. Eis a sequência lógica, então, desse segundo argumento, senhores ministros. Se ele se tratar de matéria tributária, o parágrafo único do artigo 79, e se ele tiver sido recepcionado pela Constituição, algo que nós rechaçamos, ele não foi confirmado dentro do prazo de 2 anos exigido pelo parágrafo 1º do artigo 41 do ADCT. Terceiro argumento. A Constituição Federal, quando quis dar um benefício como este pleiteado pelas cooperativas, ela o fez expressamente. Basta lembrar uma hipótese: as entidades beneficentes de assistência social, cuja imunidade está prevista com todas as letras no parágrafo 7º do artigo 195. E vejam, senhores ministros, que nesse caso, obviamente que há um valor maior atribuído às entidades beneficentes de assistência social, mas nesse caso o Constituinte ainda exigiu que elas cumprissem com os requisitos estabelecidos em lei, coisa que não será necessária caso a tese das cooperativas prevaleça. Haverá uma inversão de valores estabelecida pelo Constituinte. Quarto argumento, e aí eu creio que se dirige muito mais ao processo da relatoria de Sua Excelência o ministro Fux, porque diz respeito à COFINS. Tanto não há essa pseudo-imunidade ou essa não incidência tributária no que tange a COFINS, que a Lei Complementar 70, que é de 91, veio a prever uma hipótese de isenção tributária. Isenção esta posteriormente revogada por uma medida provisória, como referiu Sua Excelência o ministro Fux, o que era plenamente possível, porque a Lei Complementar 70 já decidiu esse egrégio plenário, é uma lei materialmente ordinária, apenas formalmente complementar. E a revogação de uma isenção, ela é um ato inequívoco de vontade do legislador no sentido da tributação daqueles fatos econômicos. Essa ideia está em evidente confronto com quanto defendido pelas cooperativas, que dizem que o legislador não quis tributar o ato cooperativo. Ora, a revogação da isenção concedida na Lei Complementar 70, de 91, demonstra justamente o oposto. Aliás, outras leis vieram posteriormente, como a 10637 de 2003 e a 10833 de 2004, dizendo que a tributação das sociedades cooperativas, ela se dá no regime cumulativo do PIS e da COFINS. Ora, se dá no regime cumulativo é porque elas serão tributadas, obviamente. A única exceção, ou as duas únicas exceções, são as cooperativas de consumo e de produção agropecuária, que ficam no regime não cumulativo da COFINS, só no caso da relatoria de Sua Excelência o ministro Luiz Fux. Esse, portanto, o quarto argumento. O quinto argumento: interpretar o parágrafo único do artigo 79 da Lei 5764, que não diz uma palavra sequer sobre tributos, como sendo uma norma de não incidência tributária, e que isso se coadunaria, portanto, com 146.3c, que é a interpretação defendida no acórdão recorrido, aí digo eu, seria um assinte, senhores ministros, para com as microempresas e empresas de pequeno porte, que estas, sim, inegavelmente, têm um tratamento diferenciado. A expressão utilizada pelo Constituinte foi tratamento diferenciado e favorecido. Expressões, como eu disse, muito mais fortes, muito mais contundentes do que adequado tratamento tributário. E notem, senhores ministros, as pequenas empresas e microempresas, empresas de pequeno porte, pagam, sim, PIS e COFINS, nos termos do Simples. Caso a tese das cooperativas prevaleça, nós teremos uma tributação maior
nas microempresas e empresas de pequeno porte, para as quais o constituinte deu um tratamento inegavelmente superior ao dado às cooperativas. De qualquer sorte, esses são os nossos 5 argumentos na defesa da tributação, do PIS e da COFINS para os atos cooperativos. De qualquer sorte, caso Vossas Excelências entendam de forma diversa, seria importantíssimo a definição do que é, afinal, o ato cooperativo, porque o dispositivo constitucional a ele se restringe. No direito brasileiro, ele nunca foi conceituado, os atos cooperativos nunca foram conceituados, incluindo os atos praticados por terceiros não cooperados, ainda que tais atos contribuam de alguma forma para a consecução dos objetivos sociais das cooperativas. O próprio artigo 79, invocado pelos contribuintes, diz isso. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas em si, quando associadas. Não inclui os atos praticados por terceiros, como num exemplo de uma cooperativa de prestação de serviço de saúde, o ato de pagamento da mensalidade pelos beneficiários dos planos de saúde. Claramente, não está aqui no conceito de ato cooperativo. Para finalizar, senhores ministros, 2 rápidas considerações sobre argumentos comumente utilizados pelas cooperativas. Primeiro deles, as cooperativas não possuem faturamento, é o que normalmente se diz. Aí eu creio ser fácil responder a esse questionamento. Obviamente, as cooperativas auferem receita. Elas não prestam serviços gratuitamente e não dão mercadorias às pessoas que comparecem às cooperativas. Elas vendem as mercadorias e prestam serviços cobrando por isso, auferem receita. Logo, se auferem receita, incide a legislação tributária relativa ao PIS e à COFINS. O segundo argumento comumente utilizado. As receitas das cooperativas são mero ingresso provisório de recursos, logo distribuído aos cooperados. Senhores ministros, o PIS e a COFINS não incidem sobre receita líquida da sociedade, incidem sobre a receita bruta, sobre a venda das mercadorias, sobre as receitas advindas das vendas das mercadorias e das prestações de serviços, e depois da emenda 20, das demais receitas. Vide, por exemplo, senhores ministros, o caso julgado recentemente não, algum tempo atrás pelo STF, que envolvia as prestadoras de serviços de trabalho temporário, em que esse mesmíssimo argumento utilizado pelas cooperativas foi aqui deduzido. Diziam aquelas sociedades, aquelas empresas, praticamente toda a receita que eu recebo é para pagar os empregados. Eu não fico com essas receitas. As cooperativas dizem o mesmo. Eu não fico com essas receitas, eu distribuo aos cooperados. E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal rechaçou com veemência essa tese. Eu cito exemplificativamente o RE 608/830, em que se decidiu dessa forma, se rechaçou também esse argumento. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, a Fazenda Nacional pede o provimento dos seus recursos extraordinários, entende que o PIS e a COFINS são devidos, sim, nos termos da legislação tributária pelas cooperativas, mas, caso Vossas Excelências entendam de forma diversa, a Fazenda Nacional solicita que fique claro que, no conceito de atos cooperativos, não se incluem os atos praticados por terceiros não cooperados. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a fazer uso da palavra a doutora Cláudia Aparecida de Souza Trindade. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros relatores, senhores ministros, senhoras ministras, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, caros colegas procuradores, advogados, senhoras e senhores. Cumpre-me a árdua tarefa de, após a brilhante sustentação do Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional,
comparecer a essa tribuna para pontuar alguns aspectos específicos que devem ser considerados quando se trata da tributação de COFINS e as cooperativas, especialmente as cooperativas médicas, como a hora recorrida, no caso da relatoria do ministro Fux. Primeiramente, em breve síntese, a Fazenda Nacional rechaça pontualmente os argumentos adotados pela entidade admitida como amiga da Corte. Eu vou rechaçar esses argumentos face à jurisprudência consagrada por esse tribunal. Então, a primeira alegação que já foi afastada por esse tribunal seria, como já falou o meu colega que me antecedeu, a definição do adequado tratamento tributário estaria contida na Lei 5764 de 71. Na ADI 429, esse tribunal já decidiu que ainda não foi editada a lei complementar regulamentando o adequado tratamento tributário do ato cooperativo. A segunda alegação seria que a União estaria impedida de legislar acerca do adequado tratamento tributário. No já mencionado RS 141.800, esse tribunal decidiu que a competência para a edição de lei complementar pela União ainda não foi exercida. A terceira alegação: os entes federados não podem exercer a competência concorrente. Essa tese também já foi afastada no já mencionado RS 141.800. A quarta alegação, que diz que os artigos 79, 87 e 111 da Lei 5764 de 71 são uma limitação constitucional ao poder de tributário. Isso está dito no parecer entregue a Vossas Excelências pelos amicus curiae, está dito textualmente. Indago, seria uma norma de supradireito decorrente de uma lei ordinária, obstando a ação do constituinte originário, seria um direito adquirido frente à Constituição dado por essa lei ordinária, mas, nesse ponto, o Supremo, também no RS 141 e, mais recentemente, na AC 2209, assim se pronunciou: o artigo 146, 3C da Constituição não implica imunidade ou tratamento necessariamente privilegiado às cooperativas. A quinta alegação diz que o legislador tributário somente poderá exercer a sua competência constitucional dentro das balizas estabelecidas pela Lei 5764 de 71. Aqui também nós temos o precedente no RE 399/267, em que essa Corte admitiu sem ressalvas a tributação de cooperativa que ali era discutida. Cabe-me ainda tecer algumas considerações acerca do adequado tratamento tributário dispensado às Unimedes. Com efeito, a política de incentivo ao setor cooperativista nacional, nos modos em que pensada pela administração pública federal, se deu sobre duas vertentes: uma amparada nas relações de consumo e operações de mercado e outra com foco nos resultados obtidos pelas cooperativas. E, sob essa diretriz, vieram significativas exclusões de base de cálculo da contribuição do PIS/PASEP e COFINS, conforme as especificidades de cada ramo de cooperativa, e ainda a isenção tributária em relação ao lucro obtido das atividades típicas dessas entidades, com repercussão tanto no IRPJ quanto na CSL. Essa demonstração, eu fiz entregar nos gabinetes dos senhores quadros demonstrativos dessas exonerações. Então, essa demonstração está no quadro 1. Atualmente, as cooperativas médicas e as operadoras de saúde, por força do artigo 8º, inciso 1 e 10 da Lei 10.637 de 2002, estão sujeitas ao recolhimento do PIS e da COFINS, sob o regime cumulativo e, como tal, estão sujeitas à Lei 9.718 de 98. Então, a Unimed, a hora recorrida, enquanto operadora de plano de saúde, conta com expressivas deduções à base de cálculo nos termos da 9.718 e, por sua vez,
As cooperativas de saúde usufruem ainda de deduções na base de cálculo do PIS e da COFINS relativa às sobras, aos lucros destinados à constituição do Fundo de Reserva, do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, conforme demonstrado no quadro 2 do anexo que lhes foi encaminhado. Desta forma, somente em relação ao PIS e COFINS, as cooperativas Unimed, no exercício do ato cooperativo típico, pagam menos contribuição do que uma outra sociedade comercial, também operadora de plano de saúde. Assim sendo, é inegável que há o cumprimento do artigo 146 da Constituição, nesse ponto, em relação às demais operadoras de saúde, as cooperativas e as demais operadoras de saúde, cumprindo também o artigo 174 da Constituição, com o incentivo do cooperativismo. Por outro lado, um ponto que merece destaque, que já foi chamado a atenção pelo colega que me antecedeu, é a questão do faturamento da Unimed, principalmente com relação às receitas advindas de serviços prestados a terceiros. Como fato gerador dessas contribuições ao faturamento, é importante verificar se eles têm faturamentos e se têm capacidade contributiva para a incidência do tributo. E conforme consta no sítio eletrônico da Unimed, há sim muita receita. Lá diz, o conjunto das cooperativas somou em 2013 receita de 37,9 bilhões de reais em receita de contraprestação, dados da ANS. Como subtrair da tributação uma atividade cujo faturamento é de tal vulto, sem afrontar a Carta da República, se a própria Constituição, nos termos do artigo 195, parágrafo 8º, não excluiu desse dever de contribuir para a Seguridade Social nem mesmo o pescador artesanal e o produtor rural que exerce atividade em regime familiar? Como se vê, as cooperativas do tipo Unimed têm grande capacidade contributiva e a solidariedade inerente ao cooperativismo não pode ser invocada para eximi-las do dever de contribuir para a Seguridade Social. Também é preciso que se destaque, com relação ao ato cooperativo e as especificidades das cooperativas de serviço médico. Em seu sítio eletrônico, o sistema Unimed se apresenta como o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território nacional, composto por 354 cooperativas médicas que prestam assistência médica para mais de 19 milhões de clientes em todo o país. Nesse mesmo endereço eletrônico, consta a informação que a Unimed detém 32% do mercado nacional. Como se vê, a atividade da empresa não se restringe aos seus cooperados, mas tem grande parte de seu faturamento decorrente de receitas advinda de atendimentos a terceiro. Por isso, também aqui é muito importante que se delimite nesta assentada o conceito de ato cooperativo. Evidentemente, tais receitas não podem ter um tratamento tributário diferenciado sob pena de violação ao princípio da isonomia tributária. Por intermédio da comercialização dos planos de saúde, os clientes da Unimed pagam pelo direito de usufruir os serviços e não exatamente por um serviço efetivamente prestado, como só ia acontecer na regra do cooperativismo. Por isso mesmo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o fornecimento de serviços a terceiros e de terceiros não associados caracteriza-se como ato não cooperativo e, como tal, sujeito à tributação. No RESP 615.555, RESP 751.460 e RESP 1.033.732. Por fim, mas não menos importante, é preciso registrar que a repercussão da exoneração total de tributação das cooperativas no direito ao creditamento que é assegurado àquelas cooperativas sujeitas à apuração não cumulativa instituída pela Lei 10.833 de 2003. Muito embora a cooperativa ora recorrida
seja sujeito ao regime geral, ao regime cumulativo, duas espécies significativas de cooperativas, as de produção agropecuária e as de consumo, ingressaram no regime não cumulativo da COFINS. E certamente serão prejudicadas se for reconhecida uma imunidade, como é pretendido pelas recorrentes, pois aqueles que com elas operarem não farão jus aos créditos de COFINS. Explico, uma indústria que venda produtos derivados de soja, por exemplo, pode comprar seu insumo de uma cooperativa ou de uma agroindústria produtora empresarial. Qualquer que seja o seu fornecedor, o seu preço é o mesmo, porque ele é formado em bolsa, como ocorre com as commodities. Essa indústria, ao vender o seu produto, terá que recolher COFINS, creditando-se do que fora pago anteriormente por seus fornecedores. No quadro 3, entregue a vossas excelências, há um exemplo fictício de uma empresa em que os seus fornecedores são cooperativas imunes da tributação. Essa empresa que comprasse dessa cooperativa imune à tributação pagaria 3 vezes mais a título de COFINS, pois não teria nenhum crédito a compensar quando se apurasse o respectivo valor devido calculado sobre o faturamento. Se o produto anterior é imune, não paga nada de tributo, então não há o que ser compensado. Vê-se, portanto, que um benefício poderia acarretar prejuízo para determinados setores das cooperativas. Por esses argumentos, é necessário se faz, a União pede mais uma vez a reforma das decisões recorridas. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a falar pela recorrida à Unimed de Barra Mansa, o Dr. José Cláudio Ribeiro de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, colegas advogados e procuradores. A questão que se coloca hoje, para julgamento de Vossas Excelências, ela vai muito além de uma mera repercussão geral. Talvez seja decidido aqui hoje o futuro do cooperativismo brasileiro. Por uma razão muito simples. Quando a Constituição Federal estabeleceu, lá no artigo 146, inciso 3, a linha C, adequado tratamento tributário, e eu que participei daquele processo lá em várias audiências, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, eu me lembro muito bem. O que o cooperativismo queria era uma imunidade. E falaram assim, não vamos colocar aqui uma imunidade. Vamos colocar um adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E se colocou ainda lá no artigo 174, parágrafo 2º, que o cooperativismo seria incentivado. E aí é importante que se entenda a sistemática, a característica de uma sociedade cooperativa. Porque agora há pouco, o cooperativismo foi comparado com uma sociedade empresária, ainda que seja uma microempresa, mas essa comparação não pode ser feita. A própria lei das sociedades cooperativas, ela deixa claro que é uma sociedade de pessoas constituída para prestar serviço aos seus associados. Isso já difere tremendamente de uma sociedade empresária, de uma sociedade de capital. Mas eu vou além. É desta característica sui generis que, na Lei 5764, se estabeleceu que a entrega da produção do associado à sua cooperativa significa outorga a esta de plenos poderes para sua livre disposição. O que quer dizer, então? Um produtor rural, ele poderia vender o seu produto diretamente para o comprador, ele poderia vender o leite da sua fazenda diretamente para o laticínio, mas ele vai lá e entrega para a cooperativa, para que a cooperativa faça isso por ele, dentro do princípio de que a união faz a força. Muito bem, ele entregou para a cooperativa, e aí a cooperativa vai encontrar o melhor comprador para esta mercadoria. Ora, se a Constituição vem e diz adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, e diz que o cooperativismo deve ser incentivado, a primeira conclusão lógica, eu não posso ter uma tributação nesta operação que seja maior do que aquela que o cooperado teria se não existisse a cooperativa. Porque senão ele vai ter cooperativa para quê? Ele vende direto a sua soja para a Cargill, vende direto o seu leite para a Vigor, não vai entregar na cooperativa. Se a tributação que ele tem, se fizer isso pela cooperativa, será uma tributação mais gravosa do que se ele fizer sem a cooperativa.
Então, por isso que a Lei 5764, ela dá essa característica essencial da sociedade cooperativa. Olha, a cooperativa é uma procuradora, a cooperativa ela é uma sociedade que presta serviço para o seu associado. E por isso que vem o parágrafo único do artigo 79, que foi aqui mencionado, que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Porque quando o cooperado entrega para a cooperativa, ele não está vendendo para a cooperativa. Ele está entregando para a cooperativa vender por ele. Só que o cooperado, se ele é uma pessoa física, se ele faz isso diretamente, ele não tem COFINS e não tem PIS, porque são tributos que incidem só para pessoas jurídicas, não incide para pessoas físicas. Então, eu estaria criando uma incidência adicional que, se o cooperado fizesse isso diretamente, não teria. Mas não é só. A Constituição, quando ela diz adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, não quis estabelecer aqui imunidade, não. Nem isenção, porque só há isenção quando há uma competência para a tributação. Se não há uma competência para a tributação, não há que se falar em isenção. Se não há imunidade, se não há isenção, o que existe? É exatamente a não incidência. E a não incidência por quê? Pela falta do aspecto material do fato gerador. Ora, eu entrego a produção para a cooperativa vende esse produto em meu nome. Se ela vende esse produto em meu nome, é como se o faturamento ou a receita fosse minha, do cooperado. Só que para a pessoa física do cooperado, não existe COFINS, não existe PIS. Então, aí falta o aspecto material da hipótese de incidência. Muito bem. O artigo 6º da Lei Complementar 70 de 91 diz lá, são isentas de contribuição as sociedades cooperativas que observarem o disposto na legislação específica quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades. Isso daqui não foi colocado por acaso. Isso daqui já é após a Constituição Federal de 88. Se é após a Constituição Federal de 88, essa lei complementar já não deu um adequado tratamento tributário ao ato cooperativo? Aonde está escrito, quando a Constituição diz adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que isso daí deve estar em uma única lei complementar? Eu posso ter adequado tratamento tributário ao ato cooperativo em várias legislações. Se eu tiver uma legislação específica para cada tributo, cada uma dessas legislações deveria contemplar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Então, quando se fala na não incidência, pela falta desse aspecto material, o que se quer dizer é exatamente o que está aqui no 70, no artigo 6º da Lei Complementar 70, 91. O legislador lá atrás já vislumbrou isso daí. Em relação ao ato cooperativo, ele escreveu isento, mas, na verdade, não seria isenção, seria uma não incidência. A consequência é que esse dispositivo aqui em específico, ele é formalmente de lei complementar, porque está numa lei complementar. Mas ele também é materialmente de lei complementar. E por que é materialmente de lei complementar? Porque a Constituição vem e diz que adequado tratamento tributário ao ato cooperativo deve ser veiculado por lei complementar. E eu tenho aqui, então, esse adequado tratamento tributário por uma lei complementar. Mas eu vou além. Mas e se uma lei complementar nova viesse e revogasse esse dispositivo? Seria possível? Não, a gente cairia de novo na outra questão, tanto que o subprocurador-geral da República, em parecer anexo aí aos autos, opina pelo desprovimento do recurso e deixa lá consignado, afastando-se os atos cooperativos do próprio fato gerador da exação, a revogação da isenção prevista na Lei Complementar 70/91, mesmo que fosse considerada regular, não poderia substanciar a incidência do tributo. E por que não poderia consubstanciar a incidência do tributo? Pela falta do aspecto material do fato gerador. Outra questão que deve ser colocada aqui, porque quando se diz, olha, mas uma micro
empresa, uma empresa de pequeno porte, tem uma tributação lá menor do que a cooperativa. Mas o que se esquece, muitas vezes, é que nós temos já, há muitos anos no Brasil, o chamado princípio da unicidade, quando se fala de pessoa jurídica e pessoa física. Olha, se é tributado na pessoa jurídica, não vai ser tributado na pessoa física. Por isso que uma pessoa jurídica distribui rendimentos ou dividendos, né, e resultados, e aí na pessoa física não é tributado. Na sociedade cooperativa, o que existe? Esta tributação, esse incremento tributário, ele está lá exatamente na pessoa do cooperado. O cooperado recebe da cooperativa e ele paga imposto de renda, pela tabela progressiva, 27,5%. Então, quando se fala aqui que a cooperativa não está pagando nada, não é verdade, é porque no sistema cooperativo é assim. Como eu falei inicialmente, há um deslocamento. A sociedade é um instrumento e, na verdade, o cooperado paga. Como ele pagaria se ele vendesse diretamente, certo? Esta é a característica, esta é a peculiaridade do sistema cooperativo. Eu tenho muito orgulho de ser assessor jurídico da Unimed do Brasil, e quando falo aqui de faturamento, tudo bem, tem sim esse faturamento, mas tem 20 milhões de usuários, tem 110 mil médicos prestando serviço de assistência médica no Brasil. Esta é a realidade. Agora, em lugar nenhum está escrito que cooperativa tem que ser pequena, que cooperativa tem que ser insignificante, que cooperativa não pode ser grande. Em lugar nenhum isso está escrito. Então, o que se espera desse tribunal é que esta peculiaridade da sociedade cooperativa seja reconhecida. Porque não basta, muitas vezes aqui, numa manifestação mais calorosa, dizer, mas a cooperativa, ela disponibiliza ali produtos para não associados. E aí, cita, às vezes até algumas decisões, e eu me lembro aqui do saudoso jurista Geraldo Ataliba, escrever, há muitos anos atrás, mas será que uma cooperativa de produtores rurais, ela foi criada para que a soja fosse vendida para outros produtores rurais? Será que uma cooperativa de laticínios foi criada para que ela venda o leite para outros cooperados, também consumidores de leites? E aí ele finalizava dizendo, será que uma cooperativa de táxi foi criada para que os taxistas transportem outros taxistas? E aí rematava, deslate desta monta, em respeito ao leitor, não merece maiores considerações. É óbvio que a cooperativa vai vender para terceiros. Para ser ato cooperativo, o prestador do serviço tem que ser cooperado. O produtor rural tem que ser cooperado. O adquirente desse produto, é óbvio que ele não vai ser cooperado. O adquirente do serviço da cooperativa não vai ser cooperado. É uma cooperativa de prestação de serviços. A cooperativa está ali exatamente para isso, para regimentar esta clientela para os seus cooperados. Então, o adquirente sempre será uma pessoa não cooperada, salvo raríssimas exceções. Esta questão ela é muito importante porque usam este argumento para descaracterizar uma cooperativa, falando, não, mas olha, o usuário que paga o plano de saúde, ele não é cooperado. Não é uma cooperativa de médicos, é para a prestação de serviços médicos. Aquilo que o médico poderia fazer diretamente, ele faz por meio da cooperativa. Uma cooperativa de produtores rurais vai pegar a soja, vai pegar o café e vai vender para terceiros que não são cooperados. Então, não dá para não vislumbrar o ato cooperativo dentro deste contexto. Eu terminaria estas breves considerações aqui, chamando atenção exatamente em relação a essa questão, até porque já fiz estudos nesse sentido. Hoje, se uma sociedade cooperativa tivesse que pagar todos os tributos que uma sociedade empresária paga, e além disso ainda tivesse que pagar o tributo que o cooperado paga, aí sim seria uma concorrência extremamente desleal, porque a sociedade empresária ela tem
determinados tributos, mas quando ela distribui esse resultado para os seus sócios, não tem nenhum tipo de tributação. E a cooperativa, quando distribui esses resultados para os seus sócios, ou mesmo paga a produção, são todos eles lá tributados pelo imposto de renda, pela alíquota de 27,5%. São essas as considerações que eu queria fazer aos nobres ministros dessa Suprema Corte, aguardando e, obviamente, requerendo, né, que o recurso seja, na verdade, não seja dado provimento ao recurso da Fazenda e que seja mantida a decisão proferida pelo Tribunal Regional da 2ª Região. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a falar o doutor João Caetano Mussi Filho, pela Organização das Cooperativas Brasileiras. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimos ministros relatores, excelentíssimos ministros componentes da Corte, ilustres representantes do Ministério Público e colegas que me antecederam na tribuna. Com a angústia e ansiedade daquele que foi escalado para defender a alma e a essência do cooperativismo brasileiro, eu subo essa tribuna para tentar externar a Vossas Excelências um pouco da essência jurídica dessas entidades e o porquê desse tal adequado tratamento tributário previsto no artigo 146, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Com absoluta razão, e na qual esse patrono comunga em gênero, número e grau, a Fazenda diz que não se está tratando de benefício, favor, vantagem, imunidade ou isenção, e ela está certa nesse mistério. O cooperativismo brasileiro sobe essa tribuna para não pedir nenhum tipo de favor, isenção, benefício ou vantagem, que sai imunidade. O cooperativismo brasileiro comparece à tribuna para pedir respeito jurídico à sua essência jurídica, para pedir respeito jurídico à lógica fundante desse modelo, que é um modelo de inclusão social através do qual a entidade, mantendo a neutralidade necessária nas suas operações, busca catapultar aquele indivíduo em determinado ambiente econômico, transferindo a ele, esse indivíduo, toda a riqueza gerada quando da prática do ato cooperativo. Exclusivamente quando da prática do ato cooperativo. A partir dessa premissa, que é uma premissa estampada em meados de 2 séculos atrás na Inglaterra, num movimento que alcançou o mundo inteiro e que todos os países do mundo se adequaram à especificidade, às particularidades desse modelo, o Judiciário brasileiro foi brilhante no Superior Tribunal de Justiça, onde 2 ilustres ministros componentes dessa casa compareceram ao julgamento do leading case na primeira sessão, onde se reconheceu, tanto em PIS quanto em COFINS, a não incidência tributária sobre o ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. E qual seria a lógica dessa realidade? A lógica dessa realidade seria a seguinte: essas entidades, ao praticarem esse ato, como definido na própria 5764, o fazem em prol, em benefício de seus cooperados. E para entender esse modelo econômico, para entender esse modelo tributário, Excelências, eu precisaria de entender a cadeia econômica da tributação das entidades cooperativas, levando em consideração não só a pessoa jurídica da entidade, que, por lei, tem que ser neutra, por lei, tem que zerar todos os seus resultados ao final dos exercícios. Por lei, diferente de todos os outros tipos societários, não tem resultado positivo nem resultado negativo. O positivo pertence ao cooperado e o negativo também a ele é distribuído em linha direta. Ela não pode nem gerar prejuízo para o exercício seguinte, ou perda para o exercício seguinte, como queiram. Então, é nesse modelo, na defesa de quase 7 mil cooperativas e de quase 11 milhões de cooperados, que estavam numa regra de absoluta harmonia tributária desde o PIS da Lei Complementar 770, desde o fim social, desde da COFINS da Lei Complementar 70, e que foi abruptamente revogada, como se a revogação da isenção pudesse fazer nascer a obrigação tributária quando a isenção não existia. E aí entra a própria Lei 5764 e o artigo 146 da Constituição Federal. O que o artigo 146, na visão da Organização das Cooperativas Brasileiras, quis dizer? Previu a lei complementar, e é óbvio que ele previu a lei complementar como lei nacional, a único tipo normativo capaz de objurgar todos os entes federados, porque não teria sentido nenhum existir um adequado tratamento tributário dentro do nosso federalismo fiscal, concedido pela União, não concedido pelos estados, ou concedido pelo município, não concedido pela União, por aí afora vai. A lei complementar foi o veículo de objurgar todos os entes federados à compreensão do adequado tratamento tributário. E o que é adequado? Simples, senhores relatores, senhores ministros, senhoras ministras, é perceber que estamos falando de uma entidade diferente. Eu não preciso adequar nada que seja estándar.
O que é estándar não precisa ser adequado, eu só adequo algo que é diferente. E onde está a diferença no cooperativismo? A diferença no cooperativismo reside que ela não é nenhuma sociedade comercial, nem uma sociedade pia caritativa. No próprio Código Civil, a cooperativa é equiparada à sociedade simples por equiparação, porque ela é uma entidade que não busca resultado e não pode ter resultado ao final do exercício. Nesse mistério, a cooperativa sim transfere riqueza ao seu cooperado, e o objetivo dela é exatamente esse. E percebendo a questão da cadeia econômica, o artigo 146, na própria ideia do Chief Justice Marshall, the power to tax involves the power to destroy, aqui o potencial lesivo de tributação do ato cooperativo ainda é muito maior, porque você está a falar da sobrevivência desse tipo societário, que, como bem lembrado o colega que me antecedeu, diferentemente das sociedades comerciais, retém o tributo, o imposto de renda na distribuição de resultados e retém o imposto de renda no repasse da produção. Por coincidência, eu tive a oportunidade, num breve memorial, fazer um estudo muito sucinto a respeito da carga tributária no cooperativismo, até para desmascarar essa ideia de que você está a falar de favor ou benefício fiscal. Numa sociedade empresária qualquer, que tem um resultado, que tem uma receita de 1.000, um custo de 100, um resultado de 900, essa sociedade, se não que ela é sujeita ao lucro presumido e sem contar o ISS, que é variável em cada municipalidade, pagaria R$ 113,30 de imposto. Esse 113,30 seria distribuído via resultado, via lucro para os seus sócios, a alíquota zero. Carga tributária total na cadeia econômica, pessoa física mais pessoa jurídica, R$ 113,30. Se eu respeito que o ato cooperativo não é riqueza da cooperativa, e mais à frente eu vou tentar externar isso se o tempo me permitir, se nessa operação a sociedade cooperativa tem o seu ato cooperativo respeitado, portanto, não pagaria IR porque o dinheiro não é dela, não pagaria CSL porque o dinheiro não é dela, não pagaria PIS porque não tem faturamento, o faturamento é repassado para o cooperado, nem tão pouco COFINS, ela teria no repasse ao seu cooperado, se ela repassasse 900 desse 1.000, um tributo retido na cadeia econômica de R$ 247,50. Desde quando, então, excelências, que adequar tratamento tributário é privilégio e benefício? Se respeitar a não incidência tributária sobre o ato cooperativo, na cadeia econômica da cooperação, não raro e muitas vezes a tributação é maior, levando em consideração a pessoa física e a pessoa jurídica. E isso é o adequado. O adequado é perceber a particularidade do modelo que não trabalha para si, trabalha exclusivamente para outrem, como o próprio prevê o artigo 3º, 4º e 5º da Lei 5764. Agora tem uma outra constatação. O destinatário do adequado tratamento tributário nunca foi a cooperativa. O destinatário do adequado tratamento tributário é o ato. E esse ato é algo absolutamente complexo, excelências. Nós estamos falando de 13 ou 14 ramos cooperativistas, com centenas de operações, cada um com uma característica peculiar, com centenas de estatutos, que permissa a venda da Fazenda Nacional, seria absolutamente impossível, nem se o juiz Hércules descesse à corte, externar a amplitude e a densidade do ato cooperativo de cada um desses ramos. E tem uma outra característica. Diversamente do que foi dito pela Fazenda Nacional nessa tribuna, existem atos cooperativos praticados pelas cooperativas e que o mercado atua, e é óbvio, o exemplo do Dr. Zé Cláudio foi perfeito, que o próprio fisco reconhece como ato, parecendo a normativa 73, 75, instituição normativa 635. O que o sistema quer, então, excelências, e espera a Organização das Cooperativas Brasileiras, é que se estabeleça a premissa mater da não incidência tributária na cooperativa dentro do adequado. Tamanho de ato, quem vai resolver é a administração tributária. Tamanho de ato, se der problema no tamanho de ato, quem vai resolver é a administração tributária ou o judiciário e o próprio Superior Tribunal de Justiça na leitura do artigo 79, que lhe é de competência fazer. Mas, então, o destinatário do adequado é o ato. Mas não é todo o ato, excelências, que é destinatário do adequado tratamento. O texto da Constituição fala, a lei complementar vai conferir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pela cooperativa. Como? Existe algum ato cooperativo que não seja praticado pela cooperativa? Existe. Ele merece o adequado? Não. E qual é esse ato? O ato cooperativo praticado pelo cooperado. Esse vai sofrer incidência tributária. A partir daí, o texto constitucional fica óbvio. A sociedade cooperativa é uma entidade que não aloca riqueza própria, transfere essa riqueza para o seu corpo social, e quem vai pagar o tributo na operação e na cadeia econômica é o cooperado. E pagando o tributo cooperado, retido pela cooperativa, a carga tributária, muitas vezes, é superior à carga tributária das sociedades comerciais. E não é pouco superior.
Agora, o que o fisco quer é uma pseudo e aparente isonomia decotando as cadeias econômicas. E usa a cadeia econômica para falar que se cooperativa não tiver incidência, o tomador do serviço não vai ter crédito, quando, na verdade, a própria cooperativa tem que ser usada na cadeia econômica para entender a tributação como um todo. Essa é a lógica tributária das cooperativas. Excelências, eu não ouso afirmar que se a duplicidade de incidência no sistema cooperativista existir, a cooperativa paga tributo na cooperativa e continua pagando tributo no cooperado, esse é um modelo falido. Esse é um modelo em ruína, porque não se consegue equilibrar a carga tributária no mercado competitivo. Enfim, Lei 5764, me sobram somente 5 minutos para falar de uma norma que eu tive a oportunidade no trabalho acadêmico de tentar explorar lá na Vetusta as escâncaras. E eu fui até criticado no meu doutorado porque eu gastei 700 laudas para falar de societário, em vez de falar de tributário. E a questão é totalmente societária, essencialmente societária. O artigo 79 conceitua o que é ato, e no conceito do ato, e aí que eu rogo a vossas excelências a compreensão de que se vier a abrir tamanho de ato, esse julgamento prossiga, porque são 12 milhões de cidadãos brasileiros que estão esperando o resultado disso. Se vier a abrir tamanho de ato, nós vamos ter que abrir a deontologia, a teleologia do artigo 79, do seu caput, que tem situações pouquíssimas, quando não, nunca analisadas pela doutrina. O 79 fala, o ato cooperativo é aquele praticado pela cooperativa e cooperado, pelo cooperado cooperativo ou cooperativas entre si. Por que ele faz essa inversão? Por que ele fala cooperativa, cooperado, depois ele fala cooperado, cooperativa? Isso é despiciendo? Claro que não. Isso ele dá a tônica dos modelos cooperativistas existentes, que em regra, excelência, são 3, dos 13 ramos. Cooperativas de venda em comum, união de indivíduos para, através da força do grupo, colocarem produtos ou serviços no mercado em melhores condições de preço, prazo e forma de pagamento. Cooperativas de compra em comum, união de indivíduos para adquirirem produtos, e cooperativa de compra e venda, que é o crédito. Numa relação ativa e passiva, o cooperado ele é tomador de recursos da cooperativa e tem uma aplicação na própria cooperativa. Ele assume os 2 polos da relação numa mesma operação. Então, o artigo 79, o que ele faz? Ele define o vetor do ato. E aí vamos nos socorrer da doutrina, a doutrina argentina, por exemplo, que muito brilhantemente conceitou o ato cooperativo como um ato jurídico complexo. Ele não é um único ato. Eu não posso ver o ato cooperativo, nas cooperativas de venda em comum, só vendo a origem do recurso. Quando o recurso advém numa cooperativa de comum, e se pergunta, esse recurso é ou não é ato cooperativo? A única resposta possível, excelências? Não sei. Eu não sei quem prestou ainda e para quem eu repassei. Eu só vou saber no momento em que eu repassar, decorrente de um serviço prestado pelo cooperado que eu consegui para ele. Portanto, entrar nesse debate de extensão de ato seria uma tarefa árdua. E eu vou me furtar a esse debate agora, porque o tempo ruge. Eu queria fazer algumas colocações, mesmo que a voo de pássaro, com relação à posição da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional falou que o ministro Moreira Alves falou que tem que incidir tributação. O ministro Moreira Alves falou que não tem imunidade. E ele está certo. Não tem imunidade, não tem isenção, não tem benefício, não tem favor, não tem nada. Ato cooperativo, se for respeitado, pode ser que até pague mais tributo que as sociedades comerciais. Diz que na DI 429 não existe lei complementar. Nos mandados de instrução 701, 702, 703 e de 2004, portanto, depois da distribuição da DI, esses mandados de instrução foi dito por essa corte que existia a lei complementar, que a 5764 fazia o papel da lei complementar, posição essa corroborada pela União, nos 2 pareceres juntados nesses processos. Para falar que não tem omissão legislativa, não existe. Ela existe. Para falar de tributação, ela não existe. Existe ou não existe? Os mandados de instrução foram julgados por essa casa. No ADCT, com relação à confirmação de benefício, pouco me importa a confirmação de benefício. O sistema não está vindo aqui pedir benefício. Isso não é benefício, então estou mostrando que, em regra, pode-se até pagar mais tributo. Questão de exigências formais com relação à imunidade. E não há exigência formal em relação à imunidade, porque a cooperativa ela é contribuinte. O ato coopera. Aqui, uma questão para fixar a posição. Não se está discutindo não tributar o ato. O que se está discutindo aqui, sob o ponto de vista das organizações cooperativas brasileiras, é onde o ato deve ser tributado. A premissa é que o ato cooperativo é, sim, tributado, só que na pessoa física. Diferentemente das sociedades comerciais, cujo resultado é tributado só na pessoa jurídica. Essa que é a grande constatação. Não preciso nem de dizer questões inerentes à isenção,
formalmente complementar, materialmente complementar, a despeito da questão das cooperativas ser totalmente diferente das prestadoras de serviço, porque as prestadoras de serviço não tinham um artigo 146, inciso 3, a linha C. E aqui fica claro, adequado, eu sou diferente. Tratamento tributário, the power to tax involve the power to destroy. Ao ato cooperativo, só o ato, não a entidade. Praticado pela cooperativa, não estou querendo tratamento tributário, o ato praticado pelo cooperado, que ele é tributado. E aqui, excelências, eu estou falando de um direito e garantia fundamental. Eu estou no núcleo das limitações constitucionais ao poder de tributar. E eu não conheço limitação constitucional ou garantia fundamental de eficácia protraída. Existem exceções, mas não estou falando de benefício. Se eu quiser falar de benefício ao cooperativismo, eu vou aonde? No 174, parágrafo 2º, que a lei vai apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo. O que se esperava do Estado era não só não invadir onde a incidência não pode ir, como também dar benefício. O Estado não deu benefício e invadiu a incidência onde, em tese, ela não poderia se situar. Enfim, excelências, com a amargura do tempo, poderia ficar aqui tranquilamente mais um bocado de tempo, até pela ansiedade do tema. Eu me despeço, certo de que esse tribunal tomará a medida mais justa e adequada ao caso e que preservará a essência do cooperativismo brasileiro, como vem acontecendo desde 1971, e que se mantenha as decisões proferidas tal qual delineadas pela Corte de Origem. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao doutor João Caetano. Convido a falar, por último agora, em nome da Federação Brasileira dos Anestesiologistas, doutor Guilherme Kruger. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores pares, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, grato por sua atenção. Quando Salinas Puente, em 1954, cunhou a expressão ato cooperativo, se referia ao extraordinário nos acontecimentos mais prosaicos em cada cooperativa. Quando nomeou de ato, tinha em mente algo que levou Tomás de Aquino, antes chamar de puro ato o maior dos mistérios. Nas palavras de Tomás, ecoa um antigo sermão de Bernardo de Claraval: saber que exila não saber, em sabedoria deixa de crescer. Mas esse amigo da Cúria não recua mais tão remotamente. Vai recuar só até Max Scheler. O que é um ato cooperativo? Um acontecimento de empatia, no sentido dado por ele à expressão Einfühlung. Uma inclinação, um ato de preferência, uma inflexão pela servidão recíproca que, na ordem econômica, satura o processo produtivo de participação democrática, promove o desenvolvimento local e responde a imperfeições de mercado. Isso significa que sua tributação adequada, preserva a diversidade na ordem econômica, na coexistência de sociedades cooperativas e empresárias nos mercados que dividem. 2, atende às necessidades de arrecadação do Estado, é verdade, mas pondera o princípio da subsidiariedade na democratização dos mercados em face às concentrações de capital, no desenvolvimento local em face aos riscos da globalização e ao poder compensatório em face aos oligopólios e oligopsônios. E 3, permite que a cooperação se manifeste na plenitude e alcance na ordem econômica. Temos aqui um modo de dever ser, positivação teleológica com que podemos, então, lidar com o adequado num tratamento tributário. Mas, com tanta matéria, o adequado ao ato cooperativo, na incidência da contribuição para o PIS e a COFINS, só se formaliza, além de uma lei complementar exigida pela Constituição Federal, né, no 146, a linha terceira, pelo que ainda não se sabe sobre suas receitas. Se nem tudo que recebe uma sociedade empresária
é receita sua, como, por exemplo, acontece com as operadoras de turismo e de saúde, e as casas comissárias, porque o ato cooperativo no Brasil, que deu redação ao artigo 79, foi inspirado nas lições de Valdírio Bugarelli na sua tese de doutorado. E ele mencionava que aquela maneira de se dizer do ato cooperativo aproximava a cooperativa das casas comissárias, que historicamente exportavam a produção rural no Brasil, e as cooperativas agropecuárias vieram a substituir as casas comissárias, que exploravam excessivamente os produtores rurais brasileiros monocultores do café. Então, a ideia da redação que foi dada ao 79 e o parágrafo único que fala que o ato cooperativo não implica a operação, ele não diz que é uma operação, que é o equívoco ontológico que percebo nas discussões sobre ato cooperativo, porque se fala de fatos, quando, no final das contas, o que a lei está falando é do ato, que implica na operação. E atos não são tributáveis, tributáveis são os fatos, são as operações descritas. O que me leva a um provérbio que diz o seguinte: uma roda pode ter muitos raios, mas ela só gira aonde não alcança nenhum raio. O que eu quero dizer é que qualquer descrição de uma operação não alcança o ato, mas o ato faz a operação acontecer. Então, o problema aqui é ontológico na medida em que a armadilha da argumentação sobre a incidência tributária levada pela União ou leva à discussão de imunidade ou leva ao outro extremo, quer dizer o seguinte: não significa nada o ato cooperativo. Não, mas ele significa sim, ele significa algo, ele diz muito do que as cooperativas fazem. Lembro aqui, então, o voto do ministro Teori Zavascki, que, num caso julgado recentemente nessa Corte Constitucional, sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos às cooperativas de trabalho. Inadequada é uma presunção absoluta, que se vale de expedientes de condescendência linguística para legitimar incidências arbitrárias sob pena de comprometer a essência do próprio Estado democrático de direito, que, em matéria tributária, encontra concretização especial no princípio da legalidade estrita. Se isso vale para pagamentos, também vale para recebimentos. Se há ou não receita, é preciso examinar cada operação realizada, e isso tem sido a tônica nos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em se tratando de cooperativa de trabalho, porque nós estamos lidando aqui um caso de cooperativa de trabalho, sabida a destinação de cada real que entra pelo pagamento, o que for repasse de créditos e rateio de débitos implica em registros contábeis por contas transitórias e não por contas de resultado. O que eu quero dizer é que a discussão, então, aqui, se vai ter ou não receita, não só desafia matéria reflexa, constitucional, mas desafia até a súmula 7 do STJ, quando fala aqui da moldura fática de reexame de prova. Ok? Em especial deferência à ministra Rosa Weber, ressalvado fica aqui o abuso de forma cooperativa em fraudes trabalhistas que venham a ser comprovadas. Né? Foi mencionada pela ilustre representante da Fazenda o caso do RESP 615-555, que, aliás, lembro bem, o relator foi o ministro Fux. E ali ficou bem delineado o que o STJ está fazendo com relação à incidência do PIS/COFINS, porque foi um caso em que o ministro Fux, como relator, decidiu pela incidência do PIS/COFINS. E houve um embargo declaratório, e Vossa Excelência deu efeito modificativo, porque... E fundamentou da seguinte forma: é verdade, aqui, neste caso, embora seja uma cooperativa de médicos, não está se operando de modo que haja contas de resultado.
A cooperativa está contratando a CBHPM, né, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Isso é o que está sendo pago e é isso que se repassa ao cooperado. É R$1 lá, R$1 cá. Efeito modificativo, não há incidência de PIS/COFINS, porque, com base nos votos do ministro Castro Meira, que dizia, aqui não é isenção, aqui não é imunidade, aqui nós estamos discutindo não incidência tributária, e ele enfatizava pura e simples. Era o que estava emendado nos acórdãos que ele foi relator. No esforço empreendido pela primeira sessão do Colendo Superior Tribunal de Justiça na década passada, o qual os ministros Zavascki e Luiz Fux protagonizaram, dizer da receita de uma cooperativa diante da prática de atos cooperativos é lembrar do lampejo de sabedoria do saudoso ministro Franciulli, que, decano, foi o último a se pronunciar num julgamento histórico sobre essa matéria. E assim ele concluiu, e com a conclusão dele, eu encerro a minha sustentação. Disse ele, não é porque um gato dormiu num forno quente, numa noite fria, que amanhece pão. Gato é gato, pão é pão, cooperativa é cooperativa e banco é banco. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou sobrestar esse julgamento para que nós reiniciemos amanhã. Peço apenas a Vossas Excelências que julguemos uma lista do ministro decano, Celso de Mello. É uma lista que tem urgência, trata-se de um octogenário envolvido, mas creio que nós poderemos proceder ao julgamento rapidamente. Lista número 1 de Vossa Excelência. Pois é, senhor presidente, notadamente com destaque para o item 1, eu estou negando o provimento ao recurso de agravo do Instituto Nacional do Seguro Social. Figura como agravado uma pessoa já octogenária. A decisão foi que proferi contrária ao INSS. Teve parecer favorável à pretensão, não é, do ora agravado, tanto na fase anterior à minha decisão, por parte da Procuradoria-Geral da República, como agora. A doutora Procuradoria-Geral da República, manifestando-se sobre o recurso do INSS, opinou por seu improvimento. Trata-se de aposentadoria por idade de trabalhador rural, acórdão rescindendo que, dando provimento ao RE do INSS, julgou improcedente a ação previdenciária juizada pelo segurado. Aplicação da jurisprudência desta Corte no sentido da necessidade de integração legislativa do artigo 202, inciso 1º da Constituição, em sua redação primitiva. Houve, efetivamente, no caso, o erro, de fato, a que alude o inciso 9º, combinado com o parágrafo 1º do artigo 485. Acórdão que admitiu o fato inexistente ao proclamar erroneamente que a situação versada nos autos teria ocorrido antes da vigência da lei instituidora do Plano de Benefícios do Regime Geral da Previdência Social, a Lei 8.213/91. Constatação, no entanto, de que o órgão julgador não decidiu a controvérsia nos termos em que o fez, não teria decidido, não fosse essa errônea percepção por ele revelada no exame equivocado dos dados existentes nos autos. O Ministério Público Federal opinou já pela procedência da ação rescisória, e ela assim foi julgada, sobreveio o recurso de agravo, ouvi novamente o eminente chefe do Ministério Público da União, que também se manifestou pelo improvimento do presente recurso de agravo, e eu estou, inclusive, na linha dos precedentes que mencionam na decisão, negando o provimento ao presente recurso de agravo do INSS. Pois não. Consultos pares, todos de acordo, negar o provimento ao agravo, que consta da lista número 1, por unanimidade. Está encerrado. Primeiro. O número 1, exatamente, o número 1 da lista 1. O número 1 é o único que consta da lista número 1. Então, declaro encerrada a sessão, retomaremos o julgamento amanhã. Agradeço a presença de todos. Obrigado, Vossa Excelência. Esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, ficamos por aqui também com esta edição do Direto do Plenário.
A sessão plenária desta quinta-feira acompanharemos ao vivo amanhã, direto do plenário. A cobertura completa de hoje, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.